Glória a Deus, saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus, a unção do Senhor está sobre esse lugar, né? Glória a Deus! Desde o início do culto, ele já se manifestava sobre esse lugar. Aleluia! E nós cremos que ele vai continuar falando Amém! nessa noite na vida de cada um de nós. Glória a Deus! Glória a Deus! Peço à amada igreja que abra suas Bíblias em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Enquanto a igreja procura, eu vou estar levantando uma oração. Amém. Mateus capítulo 14, do 22, do capítulo 20, perdão. Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o 33. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, me coloco na Tua presença essa noite. Meu Pai, reconhecendo que nada tenho, nada sou, somente a Tua presença. Amém. Meu Pai, te peço perdão pelos meus pecados, pensamentos, palavras e obras. Amém. Senhor, te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem estado conosco. Amém. Meu Pai, essa palavra é a Tua palavra, meu Pai. Eu sou apenas um instrumento Teu para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Amém. Por isso, meu Pai, eu te entrego a minha vida nas Tuas mãos nessa noite. Amém. Meu Pai, que eu venha falar aquilo que o Senhor quer, meu Pai. Amém. Que o Senhor venha me dar discernimento de vozes, discernimento, meu Pai, para saber o que é o Senhor falando, o que é o meu coração e o que muitas das vezes o inimigo joga, meu Pai, para confundir. Mas, meu Pai, o Senhor sabe que tudo é para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Que o meu coração, o coração de cada um, meu Pai, esteja receptivo para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A igreja achou, diga amém. 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 Glória a Deus. Se você puder, fique de pé. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 22. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegava já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidais? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pode se sentar glorificando ao Senhor, você que puder. Glória, glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. O Senhor é digno de honra, de glória e digno de todo louvor. Aleluia. Quando nós lemos essa palavra
que nos diz que Jesus ele anda sobre as águas. Se nós formos ver no capítulo 14, versículo 13, ele fala sobre as multiplicações dos pães. E quando nós olhamos essa palavra, Jesus, ele onde andava, ele fazia milagre, ele curava, ele fazia prodígios, ele fazia multiplicação, mas ele continua fazendo, porque ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Mas tinham momentos que depois que Jesus fazia isso, ele se afastava para orar. E ali ele orava, ele jejuava também, porque Jesus ele vem em carne para desfazer as obras do diabo. Então ele sabe a nossa dor, a nossa fraqueza, a nossa dificuldade. E como ele vem em carne para nos trazer a salvação através da morte dele, ele orava, ele jejuava para falar com o Pai. E aqui a palavra do Senhor nos diz, é por isso que é importante nós orarmos, jejuarmos, buscarmos. Porque adorarmos ao Senhor junto é muito bom, mas nós também precisamos ter um momento a sós com o nosso Pai do céu. E Jesus fazia isso. Então Jesus, despedindo-se da multidão, mandou que seus discípulos fossem para o barco. Enquanto Jesus estava ali orando e os discípulos estavam no barco, uma grande tempestade se levantou, fazendo com que aqueles discípulos ficassem assustados, ficassem com muito medo. Mesmo os discípulos andando com Jesus, estando com ele o tempo todo, mesmo conhecendo quem era Jesus, que é ele que acalma a tempestade, é ele que está em todos os momentos, eles eram seres humanos como nós. Eles viam o que Jesus fazia, eles participavam, eles se alegravam, se maravilhavam, mas eles eram seres humanos como nós, que tinham medo. Não é verdade? Quem de nós não tem medo? Todos nós temos medo. O medo ele faz parte do ser humano. Mas existem momentos de tempestades, de diversidades, que muitas das vezes vêm para nos paralisar, vêm para nos dar medo. E aquela tempestade que se levantou em meio àquele mar, aquele barco, deixaram os discípulos desesperados. Jesus não estava lá, Jesus estava no monte chorando. Então, é aquele momento que eles estavam sozinhos no barco. E eles começaram a ver a tempestade, eles começaram a se desesperar, sem saberem o que fazer. Não dava para ver nada naquela meio da tempestade. Ninguém via, apenas o desespero tomou a vida daqueles discípulos naquele momento. Talvez eles tenham pensado que o barco ia afundar, que a tempestade ia matar eles, eu não sei. Mas no momento de desespero, no momento de tempestade, é onde o inimigo ele se aproveita da fraqueza para ele poder começar a colocar dúvida, para começar a colocar medo, para poderem parar. E no meio daquela tempestade, e no meio daquela situação, Jesus aparece para aqueles discípulos, no meio do mar. Mas aqueles discípulos não conseguiam ver. Imagina o desespero, a tempestade, alguém aparece. E eles começam a se desesperar. Jesus fala para eles não temerem, porque era ele que estava ali. Então Pedro, quando vê ali, Pedro se enche de fé. Senhor, se é o Senhor, manda que eu ande sobre as águas, por cima das águas. E Jesus manda Pedro ir. E Pedro ele começa a andar por cima das águas. Pedro está com fé e começa, mas de repente Pedro afunda, começa a naufragar, começa a afundar. E até que Jesus disse que ele era um homem de pouca fé. Mas quando nós olhamos pela palavra, nós olhamos Pedro ele era uma pessoa que ele tinha uma fé muito grande, mas
Mas também, às vezes, a fé de Pedro, ela baixava, né? Até em ponto que ele estava com fé, ele estava andando. Mas ele começou a ter medo e afundou. E aonde diz, chama ele de homem de pouca fé. E manda parar a tempestade. E quando aquela tempestade, ela para, todos eles vêm e dizem, realmente esse é o Filho de Deus. Realmente esse é Jesus. E quando nós olhamos para a tempestade, nós falamos de tempestades, nós olhamos para tempos difíceis, que todos nós como seres humanos passamos. Muitas das vezes se levantam tempestades sobre as nossas vidas que nós não esperamos, mas que se levantam no momento que menos nós esperamos. Como seres humanos, nós fazemos os planos, os nossos cronogramas, nós temos promessas de Deus diferentes e nós começamos a calcular como nós chegaremos à vitória naquilo que Deus ele prometeu à nossa vida. Mas nós não temos o entendimento de saber quando vai vir uma tempestade, como vai vir uma situação adversa, para nós chegarmos aonde Deus ele tem nos falado. E muitas das vezes se levanta uma tempestade na família, no casamento, as portas de emprego se fecham, começa a se levantar obra no trabalho, perseguições no trabalho, na faculdade, nas escolas, nas nossas vidas, vem a enfermidade, o laudo médico, talvez seja um exame médico. Quando vai fazer um exame, nós esperamos estar tudo certo. E aí, quando vem alguma coisa que nós não esperamos, nós olhamos para aquele laudo médico e já nos apavoramos. Alguma situação que nós passamos que começa a nos desesperar e nós não entendemos. E muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós começamos a fazer como Pedro. Nós começamos a ter fé, porque em meio à tempestade, em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio à situação adversa que acontece nas nossas vidas, nós começamos a ter fé. E nós olhamos e falamos, nossa, agora vai dar certo. Mas no meio do caminho, muitas das vezes começa a não sair como nós planejamos. E muitas das vezes como nós não esperamos. E a nossa fé começa muitas das vezes a oscilar, como foi como Pedro, que ele tinha fé e depois a nossa fé vai começando, eu acho que não vai dar certo, essa enfermidade vai me matar, essa crise no casamento vai acabar, não tem mais jeito, a porta não vai se abrir, vai continuar fechada, eu não vou passar nesse concurso público, eu não vou ganhar essa causa na justiça, está travado, vai continuar travado. E muitas das vezes o inimigo ele tenta lançar isso, porque em meio à tempestade, em meio à dificuldade, nós começamos a orar e clamar, mas mais vai se intensificando. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos, quanto mais buscamos ao Senhor, mais o inimigo se levanta nessa tempestade. Ainda que Jesus está nessa tempestade que nós cremos, nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma tempestade é para sempre. Nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade fica de pé diante da palavra que Deus ele tem nos dado. E o inimigo, ele já começa a ver a vitória. O inimigo, ele já vai sabendo que ele perdeu a batalha. O inimigo, ele já está vendo a tua vitória. Carol, qual é a vitória? É jejuando, é orando, é buscando, é clamando, é fazendo campanha, que o inimigo já está vendo a tua família na presença do Senhor. Glória a Deus, é você clamando, é orando, é jejuando,
Aleluia. A prosperidade na tua Glória a casa. Deus. A maldição hereditária sendo quebrada. Aleluia. E quando o inimigo, ele começa a ver tudo isso no futuro, ele tenta minar a sua fé, ele tenta minar a minha fé, porque o objetivo dele é nos ver parar no meio da caminhada. Ele não quer ver a nossa vitória, ele não quer ver a nossa derrota, ele quer ver a nossa derrota, porque o que deixa o inimigo feliz é nos ver paralisado. O que deixa o inimigo feliz é nos ver desistindo. E muitas das vezes nós paramos e olhamos, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou desistir, eu não sei nem porque eu não parei ainda, eu não sei, mas é porque Deus está falando com você que não é para você parar. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é para persistir. Não há enfermidade, não há tempestade, não há problemas, não há potestades malignas que fiquem de pé diante do nome de Jesus. Aleluia. É o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que salva, é o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus que restaura a família, é o nome de Jesus que abre a porta onde não tem porta, é o nome de Jesus que fecha a porta, é o nome de Jesus que destrava a causa na justiça, é o nome de Jesus que liberta, é do nome de Jesus que cura as enfermidades, é o nome dele, nada fica de pé com o nome de Jesus, e é em nome de Jesus hoje que ele está falando comigo e contigo. Eu não sei qual é a tempestade, eu não sei o que tem se levantado contra a tua vida, como a minha vida, ainda que todos nós estejamos orando, estejamos adorando ao Senhor, cada um sabe o que está passando, cada um sabe qual é a tempestade que o inimigo tem se levantado, e muitas das vezes o inimigo ele tem tentado jogar dardo dele, dizendo que nada vai acontecer, dizendo para você desistir, que nada vai acontecer, dizendo que a tua família não tem mais jeito. Olha o histórico da tua família, ele diz, você vai continuar assim, você vai ser assim. Não, você é a coroa da criação, você é guiado pela palavra do Senhor. E se Deus, ele te deu a palavra, ele é fiel para quebrar toda a maldição hereditária, ele é fiel, toda a potestade maligna tem que bater em retirada, porque já tem dia, já tem hora, já tem data, essa tempestade vai passar, em nome de Jesus. Meus irmãos, em todas as tempestades, em todas as dificuldades, em todas as adversidades que levantam, Jesus, ele está contigo. Você não vai passar sozinho. Você não está sozinho. Ele tem provisão, ele tem restauração, ele tem libertação, ele tem salvação. Então não importa o que o inimigo tem jogado sobre a tua vida, não importa o que ele tem falado, o importante é o que Deus prometeu, Aleluia. é o que Deus falou. Glória a E Deus. se ele falou, vai acontecer, Glória ao seu nome, vai Senhor. acontecer. Aleluia. E eu já quero profetizar, Aleluia. em nome de Em nome de Jesus, Jesus. essa tempestade acaba hoje. Ô, glória. Essa tempestade acaba hoje. Glória a Deus, Hoje aleluia. a tua família estará no centro da vontade do Glória a Senhor. Deus. Hoje a porta vai se abrir. Amém. Hoje essa causa na justiça vai ser Aleluia. vencida. Hoje essa enfermidade vai ser curada. Aleluia. Porque quando você tem fé, Glória a Deus. quando você recebe a profecia e crê, Deus, ele faz. Não é por mim, não é por você, mas é para ele. Tudo é para honra e glória do nome dele. É ele que está no controle de tudo. É ele que
hoje, quem te vê na dificuldade hoje, quando vê o milagre que Deus ele vai fazer na sua vida e na vida da sua família, a primeira coisa que essa pessoa vai querer entender é o que aconteceu, quem fez, e você vai contar o testemunho e a pessoa vai dizer: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer ele, porque a minha vida vai ser dele, e você vai ganhar almas para Jesus, a tua família vai estar no centro da vontade do Senhor, aquilo que hoje é de choro, amanhã vai ser de alegria, porque o nosso Deus, ele diz na tua palavra que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Descansa o teu coração, entrega a tua vida nas mãos dele, entrega os teus problemas, as tuas petições, as tuas dificuldades, que ele vai agir e ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele fez a promessa, ele vai cumprir. Ele vai cumprir na minha vida e ele vai cumprir na sua vida. Podem se passar anos, eu não sei quanto tempo você está nessa tempestade, quanto tempo você está enfrentando uma dificuldade. Meu Deus, talvez você tenha olhado e falado: já não era mais para eu estar vivo. Só esse tempo desse laudo médico que eu recebi, olha, era para minha família estar pior. Mas olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou na dificuldade, eu estou passando um problema, mas eu estou orando. O inimigo está falando para eu não orar, porque ele vai falar com você: não ora, não jejua, não busca, não vai para a igreja, não vai adiantar nada. E você vai lá e você tem discernimento daquilo que Deus falou. Se ele disse não ora, ora. Se ele disse não jejua, jejua. Se ele te diz não vai caminhar, você vai. Você vai, porque você vai passar andando sobre as águas. Glória a Deus, ainda que você não esteja entendendo, ainda que você não esteja vendo, você está seguindo aquilo que Deus está te falando nessa noite. E o que ele está falando para mim nessa noite. Então siga, ainda que para você não faça sentido, ainda que você não esteja entendendo, continua buscando, continua clamando, continua tentando.